Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para falar sobre um assunto muito interessante que eu vi aqui com uma postagem do Coronel Kassad, que é sobre congelamento de conflitos. E isso tem a ver com a questão na Síria e com a questão na Ucrânia. E eu lembrando que eu acabei de fazer uma live, eu fiz uma live agora, agorinha, aqui antes de postar esse vídeo, com o professor Rames Maluf, foi uma live curta, mas bem instrutiva, explicando as causas do colapso do governo sírio, do Estado sírio, na verdade, né? E aqui a gente vai botar, eu vou botar o link na descrição para que você assista, se você ainda não viu, a live imperdível. Vários assuntos nós discutimos, como é que vai ser dividida a Síria, por que a estratégia é dividir, como é que ficam os curdos, enfim, um monte de coisa que a gente falou no dia de hoje, tá? Então o link vai estar embaixo na descrição. Mas vamos aqui ao assunto publicado no blog Coronel Kassad. Em relação à questão do congelamento. Congelamentos são uma história comum na política externa Rússia, da política externa da Rússia. Ele diz aqui, ó, Transnistria, Karabakh, Geórgia, Síria, Ucrânia. Transnistria, para quem não sabe, é uma região pró-russa, um país pró-russo que fica na fronteira com, com a Ucrânia e não é reconhecido por praticamente ninguém. E a Moldávia reivindica que esse país seja seu, né? Que esse território seja seu, não seja um país independente, mas é apoiado pelos russos. Está aqui, Transnistria, Karabakh, que é onde viviam os armênios, no território ali, dentro do território do Azerbaijão, tinha um governo ali que foi expulso ali pelo avanço, né, e pela conquista de território pelo exército do Azerbaijão. Geórgia, país que fica na fronteira com a Rússia, onde está tendo uma revolta anti-russa aqui, né, uma revolução colorida, financiada pelo estrangeiro contra a Rússia, Síria e Ucrânia. Ele vai falar desses países. É importante lembrar que um congelamento implica uma suspensão temporária das hostilidades e não qualquer garantia de paz. A natureza temporária do congelamento é claramente demonstrada pelos conflitos descongelados na Síria, que levaram à queda do governo Bashar al-Assad, e em Karabakh, que levaram à liquidação de Artsakh como tal. Artsakh é como os armênios chamavam a região que é chamada de Nagorno-Karabakh pelos azeres, tá? Por outro lado, há congelamentos muito longos, como a guerra congelada da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, onde a situação está num estado semi-congelado há muitas décadas. Mas é claro que também aqui, mais cedo ou mais tarde, a situação irá oscilar numa direção ou noutra, quando as circunstâncias da política externa se desenvolverem para tal. Um congelamento relativamente bem sucedido para a Rússia pode ser observado na Geórgia, onde uma tentativa dos Estados Unidos e da Geórgia de descongelar o conflito levou ao aumento da presença militar russa no Cáucaso e à separação final das duas regiões da Geórgia. Ele está se referindo à guerra russo-georgiana, também conhecido como a Guerra de 8 de 2008. Teve essa coincidência, né, de começar nesse dia, com essa data aí, com vários oitos, né? Também é conhecido como a Guerra de 8 de 2008. E aqui, ó, Transnistria, com seu conflito congelado, está no limbo, e este conflito pode ser descongelado no momento mais inconveniente para nós. No caso, lembrando, o Coronel Kassad é um especialista russo, né? Então, para nós, que ele está falando para os russos, tá? O mesmo se aplica ao conflito latente em Taiwan, onde será descongelado no momento mais inconveniente para a República Popular da China. No caso da Ucrânia, o Kremlin tem feito esforços desde 2014 para descongelar o conflito através de um Minsk I e Minsk II, mas os Estados Unidos não permitiram que isso acontecesse. Ou seja, na verdade, eu errei aqui. O Kremlin fez esforços para congelar o conflito com os acordos de Minsk I e Minsk II, mas os Estados Unidos não permitiram que isso acontecesse, utilizando para isso o regime fantoche de Kiev. Por que os Estados Unidos consideraram que o congelamento da guerra não era lucrativo para si, como resultado? Não permitiram que ela fosse congelada, apesar de todas as histórias sobre o caminho para a paz através de Minsk.
O congelamento em si nada mais o congelamento em si nada mais é do que uma ferramenta de gestão de conflitos. Se o conflito for descongelado e terminar a seu favor, não há nada de errado nisso. Então você calculou tudo corretamente. Mas se você não se preparar para um possível descongelamento e ficar atrás de seus oponentes que aproveitaram melhor um curto ou longo período de paz, isso significa apenas que o inimigo não perdeu tempo em vão e você não se preparou adequadamente para um possível descongelamento. Perdeu a iniciativa e acabou perdendo o jogo. É o caso que aconteceu na Síria, e aconteceu também em Karabakh. Relativamente à situação atual na Ucrânia, rejeitamos oficialmente o congelamento da operação militar especial, o que é bom. Há muito mais de desvantagem nesse cenário do que vantagens. O que a Rússia precisa na Ucrânia não é de um congelamento de curto prazo, que será utilizado pelos Estados Unidos e pela OTAN para a segunda ronda de uma guerra quente, mas sim da condição de paz claras que Putin já manifestou anteriormente. Portanto, desta vez os Estados Unidos propõem um congelamento, embora eu tenha sido contra em 2014. Ou seja, os Estados Unidos propõem congelamentos quando a situação está desvantajosa para eles, né? Por isso que a Rússia não deve aceitar nesse momento um congelamento do conflito na Ucrânia, que é o que diz aqui, né? O blog Coronel Kassab. Eles vão tentar fazer igual na Síria, descongelar ali, esperar um momento que a Rússia esteja desprevenida e começar a atacar. Tá? E isso aconteceu, pessoal, se você estudar, porque há pouca literatura sobre isso, tá? Mas eu acompanhei ali a questão de Nagorno-Karabakh por um tempo, tá? Acho que foi. Eu acompanhei três guerras ali, tá? Teve uma que durou 3 dias e a Armênia conseguiu impedir o avanço do, do Azerbaijão. A, a a Armênia conseguiu ganhar a guerra em 3 dias. Só que depois os anos foram se passando, né? E dessa vez o Azerbaijão se preparou muito melhor para o confronto e usou muitos drones vindos da Turquia, apoio da Turquia, drones vindo da Turquia. E esses drones realmente fizeram estrago ali no campo de batalha. Ou seja, a Armênia não se preparou para o uso desses drones. O conflito foi congelado por um tempo e mais tarde o conflito foi descongelado, dessa vez com a Turquia, o Azerbaijão, com apoio da Turquia também, expulsando ali a população, provocando ali uma limpeza étnica, né? Porque mesmo que ah, não haja mortes, né? Você deslocar uma população, uma etnia inteira do seu território para outro, isso também é considerado limpeza étnica. Então fez a limpeza étnica ali de Nagorno-Karabakh, enviando todos para a Armênia. E aí tomando de vez ali, e tudo indica definitivamente o território de Nagorno-Karabakh, que agora faz parte do Azerbaijão. E isso que aconteceu, então, o problema dos congelamentos do conflito é esse. O conflito continua, por isso que existem ali, e quem se preparar melhor para o descongelamento desse conflito é que pode vencer. Então, o que vocês acham? Você acha que o Putin vai aceitar um congelamento do conflito na Ucrânia, proposto pelo presidente Trump? Lembrando, agora é o Trump que está propondo o congelamento do conflito na Ucrânia. Ou você acha que não, que o Putin sabe que isso é uma armadilha e não vai querer aceitar essa situação? Põe aí nos comentários a opinião de vocês. E lembrando, eu acabei de fazer uma live com o professor Ramos Maluf, então assista essa live que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Até a próxima.